Olá pessoal, meu nome é Renato Silva. Hoje eu vou falar de um texto do Julio Cortázar, conhecido como A Casa Tomada. É um conto que foi publicado em 1951 no livro Bestiário, né? Então hoje a nossa proposta será a seguinte: nós vamos primeiro apresentar um resumo do conto, né? E no segundo momento nós vamos analisar o conto a partir de uma perspectiva freudiana e lacaniana, né? Principalmente quando o Freud diz que, que nós não somos senhores na nossa própria casa, né? Fazendo uma metáfora aí com a questão da casa, e o Lacan, quando ele discute a questão da coisa, do das Ding, né? É esse gancho que eu vou fazer com o texto, tá bom? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então o conto começa assim, né? Nós gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga, guardava as recordações dos nossos bisavós, do avô paterno, de nossos pais e de toda a infância. Habituamos-nos, Irene e eu, a permanecer nela sozinhos, o que era uma loucura, pois nessa casa podia viver 8 pessoas sem se molestarem. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7, e já pelas 11 eu deixava a Irene as últimas peças por passar e ia à cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais. Então, não ficava nada para fazer além de uns poucos pratos sujos. Era para nós agradável almoçarmos pensando na casa ampla e silenciosa, Irene e eu, pensando nessa casa grande e silenciosa. Às vezes chegamos a pensar que foi ela, a casa, que não nos deixou casar. Irene recusou 2 pretendentes sem motivo maior. Eu vi morrer Maria Esther antes que chegássemos a nos comprometer. Entramos nos 40 anos com a inexprimível ideia de que o nosso simples e silencioso matrimônio de irmãos, vou repetir, simples e silencioso matrimônio de irmãos, era o fim necessário da genealogia fundada lá por nossos bisavós, em nossa casa. A Irene era uma moça, era uma tica, né, como falam os argentinos. Era nascida para não fazer mal a ninguém. Não sei por que tricotava tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho o grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim. Tricotava coisas sempre necessárias. Camisolas para o inverno, meias, cachecol, coletes. Às vezes tricotava um colete e depois desfiava rapidamente, porque alguma coisa não lhe agradava. Ela não gostou. E aí ela desfazia. Aos sábados, eu ia ao centro para comprar lã. Irene gostava que eu sempre fosse comprar. Irene tinha confiança no meu gosto. Ela aprovava as cores que eu escolhia. Aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa. Olha essa data é importante, desde 1939, nada de importante chegava à Argentina. Porém, é da casa que me interessa falar. Da casa de Irene. Porque eu não tenho importância. Pergunto-me, o que teria feito Irene sem tricotar? Uma pessoa pode reler um livro, mas quando um pullover está pronto, não é possível repeti-lo sem provocar admiração. Não precisávamos ganhar a vida. Nós não precisávamos ganhar a vida. Todos os meses chegavam a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Lembro-me bem da divisão da casa.
A sala de jantar, uma peça com gobelinhos, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais afastada. Um único corredor com uma maciça da porta de carvalho separava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, uma cozinha, nossos quartos de dormir, o living central, com o qual se comunicava os quartos e o corredor. Entrava-se na casa por um saguão de azulejos e a porta principal dava para o living. De maneira que a gente entrava por esse saguão, abria a porta e já estava no living. Tinha dos lados as portas dos nossos quartos e à frente o corredor que levava à parte mais afastada. Seguindo pelo corredor, ultrapassava-se a porta de carvalho e mais adiante começava o outro lado da casa. Ou então se podia virar à esquerda, justamente antes da porta, e seguir por um corredor mais estreito que levava à cozinha ou talvez ao banheiro. Quando a porta estava aberta, dava-se para ver que a casa era muito grande. Ao contrário, tinha-se a impressão desses apartamentos que se constrói agora, sabe? Esses apartamentos onde mal cabe uma pessoa para se mexer ali. Essa casa era grande. Irene e eu vivíamos sempre nesta casa, quase nunca íamos além da porta de carvalho, salvo para fazer a limpeza, pois é incrível como se junta poeira nos móveis. O pó, o pó voa e se suspende no ar, e um momento depois deposita de novo nos móveis no piano. Recordarei sempre nitidamente porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando em seu quarto. Eram 8 da noite e de repente eu me lembrei de levar a chaleira do mate ao fogo. Fui pelo corredor até chegar à porta de carvalho, que separava, né? Que estava entreaberta e dava a volta, cotovelo, que levava à cozinha quando ouviu alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som vinha impreciso e surdo, com o tombar de uma cadeira sobre o tapete, um abafado murmúrio de conversação, um sonho estranho. Atirei-me contra a porta antes que fosse demasiado tarde. Fechei-a violentamente, né? Empurrei, apoiando meu corpo. Felizmente, a chave estava do nosso lado. E, além disso, passei nessa porta grande o ferrolho para ficar com mais segurança. Tranquei a porta e passei o ferrolho. Fui então à cozinha, fervi a água da chaleira e, quando voltei com a bandeja de mate, eu disse para Irene: Irene, tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Irene deixou cair o tricô que estava fazendo e me olhou com seus graves olhos cansados. Você tem certeza? Eu disse que sim. Então, ela disse, recolhendo as agulhas, teremos que viver desse lado. Os primeiros dias não pareceram penosos, porque ambos tínhamos deixado muitas coisas que amávamos lá na parte tomada. Meus livros de leitura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Perdi todos. Também tivemos vantagens. Quais essas vantagens? A limpeza ficou tão simplificada que, mesmo nos levantando muito tarde, por exemplo, às 9h30, né, já era, quando dava 11 horas, já estávamos de braços cruzados. Irene se acostumou a ir comigo à cozinha, me ajudava a preparar, por exemplo, o almoço, né? A Irene estava contente porque lhe sobrava mais tempo para tricotar, né? Eu andava um pouco desorientado por causa dos livros, né? Mas, para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos do meu pai. Isso me serviu para matar o tempo. Passávamos bem. E pouco a pouco começávamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu acordava imediatamente.
Irene dizia que meus sonhos eram grandes sacudidelas, que às vezes faziam cair o cobertor. Na cozinha e no banheiro, próximos à parte tomada, ficávamos falando em voz alta. Irene cantava canções de ninar. Pois bem, de noite sinto sede. E antes de nos deitar, disse a Irene que ia à cozinha buscar um copo d'água. Na porta do quarto, ela estava tricotando. Ouvi um ruído na cozinha, talvez no banheiro, porque o cotovelo do corredor, né, aquela volta ali, né, fecha a porta, que chama de cotovelo, porque o cotovelo do corredor diminuía o som. Ficamos ali ouvindo ruídos, notadamente, né, que eram deste lado da porta de carvalho, na cozinha ou no banheiro, ou mesmo no corredor. Nem sequer nos olhamos. Apertei o braço de Irene e fiz correr comigo até a porta, sem olhar para trás. Os ruídos ficavam mais fortes, mas sempre abafados nas nossas costas. Fechei de um golpe a porta e ficamos no saguão. Não se ouvia agora nada. Tomaram essa parte da casa, disse Irene. O tricô descia de suas mãos e os fios iam até a porta e se perdiam por debaixo dela. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela largou o tricô sem ao menos olhar. Você teve tempo de trazer alguma coisa? Perguntei inutilmente. Não, nada. Estávamos com o que tínhamos no corpo. Lembrei-me dos 15 mil pesos no guarda-roupa de meu quarto. Agora era tarde. Mas, como me sobrava, né, o relógio de pulso, olhei as horas ali e vi que já eram 11 da noite. Cingi meu braço à cintura da Irene, né? Eu acho que ela estava chorando. Saímos assim à rua. Antes de nos afastarmos, senti tristeza. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no ralo. Não fosse algum pobre diabo resolver roubar e entrar na casa. E a essa hora, com a casa tomada. Esse é o resumo do conto A Casa Tomada, de Julio Cortázar. Pois bem, pessoal, vamos fazer agora a análise do conto A Casa Tomada, do Julio Cortázar, né? Primeiramente, o autor, né, o Cortázar, ele disse que a ideia original do conto surgiu a partir de um sonho. Então, isso é extremamente importante, porque para a psicanálise, o sonho não deixa de revelar, de expressar um certo desejo, uma vontade, né? Então, esse é o primeiro elemento que deve se levar em conta. Então, diante da impossibilidade, quando a gente lê um conto desse, né? Diante da impossibilidade de determinar um significado específico, então o conto ele gerou assim riquíssimas interpretações ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, a questão da ditadura está presente. Não tem como você, né, negar, porque o autor estava sofrendo. Ele foi, inclusive, perseguido pela ditadura peronista, né? Então, esse é um elemento que deve se levar em conta. Outro aspecto que tem que se levar em conta é o conflito de classes. Vocês observaram que os dois personagens, né, o personagem narrador, ele não tem um nome. O nome é eu. Isso é extremamente importante. E a Irene, eles viviam, né, a partir do trabalho dos outros, né? Então, é claro que há um conflito de classes, porque eles viviam ali, era uma aristocracia em decadência, né? Então, mostra uma questão de classe aí. Então, por exemplo, a partir do Lukács, por exemplo, né, no livro História e Consciência de Classe, se a gente pegar o Antônio Gramsci, por exemplo, na concepção dialética da história, e mesmo 18 de Brumário, do Marx, né, então a gente pode analisar esse conto a partir de uma perspectiva revolucionária. Okay? Então é bem interessante. E tem alguns trabalhos feitos nisso, a partir desse conto,
com essas perspectivas. Tá? Mas essa não será a nossa perspectiva. Né? O nosso objetivo é fazer análise a partir, né, da psicanálise. Tá bom? Então, nós vamos utilizar os elementos, os conceitos teóricos da psicanálise. Tá bom? Então, toda casa, né, toda casa mostra a personalidade de seus moradores, não é isso? Então, os seus objetos, a sua forma de ser organizada ou não organizada, isso mostra a personalidade dos seus moradores, não é isso? Muitos objetos do lar, eles são investidos de uma certa libido, né? Então, ou seja, quando a gente adquire um determinado objeto, uma cômoda, uma mesa, né, uma cristaleira, né, um búzios, uma chaleira, né, um relógio, né? Os objetos, ele possui algum investimento libidinal ali. A gente compra, né, aquela cama ou aquele armário, né, ou aquela roupa, tem um pensamento, né, por trás, que lembra uma pessoa, ou é para alguma pessoa. Né? Então a gente investe de libido em determinado tipo de aquisição. Né? Então isso é importante também. Em termos psicanalíticos, né, para a gente situar o texto, o Freud ele deu um grande golpe no narcisismo humano quando ele disse que o homem não é o centro, ele não é nem o senhor dentro de sua própria casa. Né? E aí, por isso, o nosso interesse nessa metáfora da casa. Né? Então, ou seja, esse nosso eu, ele é importante, o elemento, mas possuímos um inconsciente e nós nos expressamos, desenvolvemos, né? Nos situamos, na realidade, a partir desses elementos assim que estão no inconsciente que nós não nos damos conta. Bom, o Freud demonstrou que a consciência é apenas uma pequena parte da mente, né, dominada por umas forças inconscientes, que é esse id, né, o Freud vai chamar desse das, esse. Né? Então, ou seja, nós somos, de alguma forma, dominados por essas forças inconscientes que moldam o nosso comportamento. E aí, é claro que o Freud está desafiando a ideia de que a razão é o único centro. Então, quando a gente analisa a casa, o personagem, que é o eu, né, que curiosamente, né, ele se trata o tempo todo como eu. Né? E o conto, ele não tem uma faixa de tempo determinada. Isso é importante porque, como ele não entra num tempo determinado, né, a gente pode levar em conta que se assemelha ao inconsciente, porque o inconsciente também ele não é determinado temporalmente, muito menos lógico. Então é por isso que o nosso inconsciente ele se manifesta, né, não de forma homogênea, muito menos assim, de forma lógica, retilínea. Né? Ele faz curvas. Né? Então ele não é lógico, ele não é homogêneo. Tá bom? Esse é um outro aspecto para a gente analisar essa questão da casa. Esses dois irmãos, né, o eu e a Irene, eles vivem lá solteiros, né, numa espécie, lembra de uma passagem, numa espécie de casamento, né? Ou seja, há um certo silêncio e os dois vivem ali executando as tarefas domésticas, até que os ruídos começam a aparecer. Né? O personagem narrador, né, ele tranca uma fração da casa, uma parte da casa tomada, né, sem nos dar qualquer explicação. Ele não explica por quê. O que aconteceu? Até que só lhes resta ir para o lado de fora da casa. Né? E aí o que acontece no conto? A junção final dos dois personagens em um único local. No princípio separado, em cômodos distintos. Então, no início eles estavam separados e no final do conto eles terminam juntos. Essa casa, que era antiga e espaçosa, né, e a casa da nossa infância, isso tem uma importância enorme. Por quê? Quando era uma casa antiga,
e era a casa que nós passamos a nossa infância, isso indica muita coisa, indica, então, seja, o que nós somos hoje, nós somos, então, frutos, reflexos, influências, determinação dessa infância, não tem como fugir disso. Porque nós não nascemos, né, neuróticos, né? Então, ou seja, nós não nascemos perverso, ocorreu alguma coisa nessa nossa história que modificou a nossa estrutura. Então, hoje eu tenho um determinado sintoma que é analisado enquanto fenômeno. Mas para a psicanálise, ela não interessa pelo fenômeno em si, ela interessa qual foi, qual é a estrutura desse fenômeno, qual é essa causa que estruturou essa ansiedade, essa neurose, esse toque, é aí que nos interessa, né? E isso tem a ver, então, como esse processo, como foi a gestação, como é que foi esse primeiro relacionamento com o pai, com a mãe, né? Como é que foi esse processo da separação, como que foi o processo da não separação, como que foi o processo da entrada na escola, né? Como se elaborou ou não esse Édipo. Então, tudo isso tem a ver com a história. E não tem como, nós estamos no processo de formação que vamos ali invariavelmente até os 18 anos. Estamos em casa, estamos ou não, somos reflexos influenciados por essas vivências, né? Então é por isso que eu tenho que saber, e é por isso que na análise eu tenho que contar, né? Fazer um processo de rememoração dessa infância para tentar trazer algum desses elementos que estão ali, né, que provocou alguma coisa nesse sujeito, né, que recalcou e que foi guardado um tempo lá nessa casa e que hoje ele quer aparecer. Então, é isso que nos interessa na análise, né? Bom, o outro aspecto que a gente deve chamar a atenção é que o cotidiano, né, dos dois personagens é, era com poucas tarefas, pouca coisa para fazer, mas eles tinham uma fixação pela limpeza, né? Uma fixação obsessiva pela, pela casa. E aí eles iam lá, tiravam o pó, né? E aí, em seguida, tiravam o pó, pouco tempo depois, o pó estava novamente sentado. Qual o significado disso? Né? Como que a gente pode fazer? Qual a possível leitura? Porque isso são leituras, são possíveis leituras. Né? O que a gente pode perceber? Esse pó que voa e fica suspenso e volta, deposita novamente, né? Pode ser esses recalques. Né? A gente não trabalha, então, ou seja, isso vai, desaparece, vem e vai, vem e volta, vem e volta. Né? Ou seja, podemos analisar em termos desse recalque. Então, ou seja, temos que trabalhar isso, né? Porque que aquilo está me machucando, né? Se está me machucando, é porque tem um recalque. Se está me recalcando, e por que eu não consigo lembrá-lo, né? Então é por isso que eu preciso desse apoio para tentar lembrar, já que ele dói muito e por isso que ele não vem à consciência. Então eu preciso tentar lembrar. Ou as formas simbólicas que esse recalque pode assumir. Então eu preciso de uma ajuda para tentar entender essas manifestações simbólicas desse recalque, desses vários significantes, né? Pois bem, um outro aspecto que chama atenção no texto, né, é que no momento eles falam que os irmãos eles abandonaram qualquer outros pretendentes, né, tanto a Irene quanto ele, né? A casa os prendeu de tal forma que eles não se relacionaram com ninguém, né? Ora, não tem como perceber que essa ligação entre os dois, né, já tinha despertado um sentimento libidinoso. Então é por isso que não foi, né, não foi um grande problema se não ter esses relacionamentos externos, né? Tiveram isso com a maior naturalidade. Ora, isso tem um indício aí, né? O porquê desse sujeito não sair,
não estabelecer outras relações. É porque tinha algum elemento aqui dentro da casa que era mais prazeroso. Isso é outra coisa para a gente analisar. Podemos ainda perceber que a ida do sujeito para o lado externo, né, ela pode ser comparada a esse desejo inconsciente. Ele vai lá para fora, mas ele volta, faz questão de estar dentro de novo. Ele vai para o mundo externo, ele faz alguma compra, faz um agrado para a irmã e retorna. Né? Então, é esse conforto. Né? Enquanto Irene tricotava, né, o personagem fala isso, enquanto o Irene tricotava, há um primeiro ruído. Né? Então, o narrador descreve esse ruído impreciso e surdo. Esse ruído, né, esse movimento dessas coisas que estão acontecendo na casa, esse grande ruído, é o retorno do recalcado. Né? Bom, se a irmã ficava o dia inteiro tricotando, e aí tem um momento do texto que fala que ela ficava tricotando, tricotando, e depois ela desfazia. Se ela não agradava da peça, alguma coisa que lhe desagradava, ela ia lá desmanchar. Ora, não tem como a gente não lembrar do Homero na Odisseia, né? Quando a personagem, a Penélope, quando ela, durante o dia, ela tecia o seu manto e à noite ela o desmanchava. Por que ela fazia isso? Ela fazia isso para ganhar tempo à espera do marido. Né? Então, ou seja, essa passagem é uma passagem que faz, né, que se relaciona à Odisseia do Homero. Não tem como a gente fugir disso também. Né? Que está cheio de elementos de desejo aí. Né? Outro aspecto, né? Como resultado do barulho, né, dois fatores se desenrolam. Né? Aquele momento que o barulho vem forte, que o sujeito tem que fechar a porta, ao fechar a porta do corredor, ele vai para o quarto de quem? De Irene. Ele fala porque é o quarto mais confortável. Ora, não é porque o quarto é mais confortável, é porque ele estaria mais perto da Irene. Fosse o quarto confortável ou não, ele iria também para o quarto da Irene. Dessa forma, não tem como fugir também desse elemento incestuoso. Né? Então, ou seja, é esse desejo que sobressai o tempo todo nesse texto. Não tem como fugir disso também. Né? Tanto é que, em um determinado momento, ele segura a Irene, né? Quando ele não consegue mais, a coisa está invadindo a casa, ele segura a Irene pela cintura e os dois saem da casa e vão e jogam as chaves no quintal. Lembre-se que ele sai segurando na cintura de Irene. É claro, né, que há toda uma conotação aí, né, de prazer entre esses dois irmãos. Né? Uma, um elemento razoável também para a gente analisar esse conto é que no seminário 7, né, sobre a ética da psicanálise, Lacan fala do conceito de coisa, né, da coisa, do das Ding freudiano. Né? É que essa coisa ela representa uma realidade inacessível, que seria o real em sua totalidade. Né? Esse real em sua totalidade, essa coisa inacessível, é ali que está a origem do desejo. Né? Então, ou seja, uma coisa atrai, né? E que não pode ser plena. Essa coisa que está atraindo e, ao mesmo tempo, ela é deixada para lá, ela é forçada para lá, a porta é trancada. Essa coisa não pode ser apreendida pela linguagem. Né? É por isso que ela se manifesta às vezes como esse vazio, né? Ou como esse grande susto, né? Como esse Shrek, né? Como o inominável, como esse estranho. Isso vai ocupando.
e o sujeito não consegue nominar, e o sujeito não consegue dar nome, e o sujeito ele é tomado. E aí provoca o quê? Uma angústia, porque o sujeito não consegue dizer qual que é a origem, qual que é a causa. Mas existe uma causa, existe uma coisa que provoca uma causa. Mas que coisa? O sujeito não consegue nominar. Por isso, a coisa. Né? Então, essa noção de coisa das Jing, né, ela então está se relacionada a essa pulsão e o desejo, que fica muito claro nesse texto. Essa pulsão desses indivíduos, melhor ainda, desses sujeitos, né, dialogando com essa pulsão e esse desejo, essa pulsão e esse desejo, né, em busca desse objeto que eles não vão conseguir aprisionar. Né? Você não consegue aprisionar o desejo, você não consegue aprisionar a coisa. Né? Até porque essa coisa, ela de alguma forma está ligada ao desamparo constitutivo da vida psíquica do indivíduo. Né? Então é por isso que ela não é aprisionada facilmente. E dificilmente vai ser aprisionada. Um outro exemplo, então, dessa coisa que está tomando conta da casa, né? O exemplo de coisa pode ser ilustrado na tragédia de Antígona. Né? A Antígona ela é levada a encontrar a coisa. Como é que ela é levada a encontrar a coisa? Né? Quando ela sabe que Creonte estabeleceu uma lei proibindo o culto, né, àquele irmão morto, né, ela ela não cumpre essa lei, ela rompe com essa lei. Né? É uma lei humana, é uma lei feita pelo Creonte. Ora, e o Creonte avisa, né? Quem não acatar essa lei, né? Quem não aceitar essa lei, vai ser morto. E o que Antígona faz? Eu vou honrar o meu irmão, eu vou sepultá-lo, eu vou, eu vou preparar o ritual do morto, porque ele só vai entrar no Hades se ele passar, se ele tiver esse ritual. E como irmão, ele merece esse ritual, tal como o outro. Tal como a Teócrates teve o seu ritual funerário, né, o Polinices vai ter o seu ritual funerário. Mas para isso ela sabe que ela vai morrer. E mesmo assim, ela vai numa noite e joga um pouquinho de terra no irmão, faz um pequeno ritual. Ela volta no dia seguinte, sabendo que provavelmente ia ser presa, mas em nenhum momento ela vacila. Ela vai enterrar o seu irmão e vai fazer o ritual para o seu irmão Polinices. Ela sofre, na linguagem do Lacan, né, essas duas mortes. Uma morte em vida, porque quando ela desacata essa lei dos homens, que ela prefere seguir a lei dos deuses, né, ao seguir a lei dos deuses, ela já sabe que seria morta pelas leis dos homens. Mas, em um momento, ela vacila. Ela tenta convencer a Ismênia no primeiro momento, a sua irmã, mas a irmã não a segue no primeiro momento. Depois vai querer segui-la depois. Ela, não. Né? Aquele momento é que ela deveria honrar o irmão. Já que não honrou naquele momento, não precisaria honrar depois. E ela vai lá, então, enfrenta a sua morte. Ela vai em quê? De encontro à coisa. Né? Percebe? Enquanto no conto a coisa está expulsando os dois irmãos, o eu, o personagem narrador, né? Antígona, ela vai de encontro à coisa, ela vai de encontro à sua morte. Ela passa por essas duas mortes, pela morte em vida, sabendo que ela não cumpriu aquela lei dos homens, e aí estaria sujeita a ela seria condenada. Então, ela é uma viva morta, uma morta viva. E depois, no final, quando ela é levada assim para morrer.
mas ela enfrenta essa morte de frente. Ela vai de encontro à sua coisa. Então, ou seja, para a gente finalizar, esse conto pode ilustrar um pouco o processo de análise pela qual passa o sujeito. O personagem eu, né, é que ele se equilibra entre os seus desejos e os seus recalques. Né? Cabe ao sujeito a coragem, então, de buscar as chaves lá no ralo. Ele deve ir lá no bueiro, ter a coragem de pegar essas chaves, adentrar a casa novamente, né? Buscar encarar os ruídos, abrir as gavetas e sacudir as poeiras dos cômodos. Né? Reconhecer a existência de algo que está ali, algo que não pensa, mas que faz parte da sua constituição, que está ligada ao seu desejo. Ele vai ter que, ele vai ter que trabalhar, né, esses vários compartimentos da sua vida que está atrapalhando ele a viver. Pense nisso. Até mais.